Uma coisa comum que eu ouço as pessoas que estão começando a confessar a palavra é: Irmão Gary, quando eu visto uma hora, não fazendo nada a não ser confessar a palavra. Não faço outra coisa a não ser confessar a palavra por uma hora. Parece que nada está acontecendo. Parece que a confissão é algo como estar fingindo. Será que estou fingindo? Não parece verdade nem fato. Parece que não tem nenhum poder nisto. E eu fico até embaraçado em cumprimentar a mão dessa pessoa, pois parece que ele foi inspirado pelo diabo para falar isto. Então, eu também, quando eu comecei a confessar a palavra, então eu investia tempo. Eu programava tempo para orar em línguas e também programava tempo com o propósito de não fazer nada, a não ser falar a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, naquelas áreas que eu precisava de transformação. Então muitos podem dizer: Gary, então você tem que confessar muito a palavra de Deus, pois há muitas áreas que você precisa de transformação, não é? Então, no tempo que eu investi em oração, uma vez o Espírito Santo veio e me fez 3 perguntas. E eu quero colocar essas 3 perguntas aqui. Você precisa compreender que quando o Espírito Santo faz 3 perguntas, ele não está procurando por informação, não é? Sim, o que ele quer é te ensinar alguma coisa a você, algo que você precisa saber. Quando ele vem fazer uma pergunta, ele quer colocar a sua mente em linha para receber revelação e entrar naquela dimensão. A primeira pergunta é: o que é um fato? O que é um fato? A pergunta número 2 é: o que é a confissão? O que é a confissão? A pergunta número 3: o que é a verdade? Pergunta 3: o que é verdade? Bem, você sabe, não tinha outra coisa a fazer, senão então eu fui num dicionário americano. Eu fui ver as 3 definições dessas palavras que eu recebi. O dicionário americano Heritage fala sobre fato e diz assim: algo apresentado como objetivamente real. Algo apresentado como objetivamente real. Ok? Entendeu? A definição do dicionário americano Heritage para confissão é: o ato de admitir algo. O ato de admitir algo. E aí tem um ponto e vírgula e a palavra reconhecer, reconhecimento. Reconhecer. Então eu vou dizer: a confissão é o ato de admitir algo ou reconhecer. É o que o dicionário americano Heritage diz. E do mesmo dicionário, a definição para a verdade é realidade. Ponto e vírgula e realmente. Algo genuíno, algo que é realmente existente. Algo, a realidade ou realmente. Tão interessante que o Espírito Santo fez 3 perguntas: o que é fato, o que é confissão e o que é verdade. Então, o Jesus, ele mesmo, para sempre nos deu uma definição da verdade. O que é real, o que é genuíno. Ele disse em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu isto? Então você pode ver que o dicionário americano Heritage põe desse jeito: a palavra de Deus é realidade. A palavra de Deus é realmente genuína, verdadeira.
Então, qual é o ponto? Veja. O que é real, o que é genuíno, o que é verdade. É o que a palavra de Deus diz de você ou de qualquer situação que você está enfrentando em Jesus. Jesus disse então, a tua palavra é a verdade, é realidade, é realmente a verdade. O que ele diz sobre você ou qualquer situação que você esteja enfrentando, entendeu? A tua confissão, o dicionário diz, é o ato de admitir ou reconhecer. Então a sua confissão é o simples ato de admitir a verdade real, aquilo que é real, a palavra de Deus, certo? Então a confissão é reconhecer a verdade. Em 2 Timóteo 2, 25 e 26 diz, com gentileza instrua aqueles que se opõem a vocês, para que Deus porventura leva-os a arrependimento, para reconhecer a verdade. Reconhecer a verdade da palavra de Deus. Veja que o reconhecimento da palavra de Deus e que eles possam se libertar das ciladas das prisões do diabo, que os tem cativo pela sua vontade. E como ele os tem cativo pela sua vontade? Porque eles não confessam a verdade da palavra. O que supõe que eles confessam então? Eles confessam os fatos. Eles confessam os fatos, certo? Isso é mais claro para você à medida que vamos vendo. Veja, em Filemão 6 diz assim, que a comunicação da sua fé possa se tornar eficaz pelo reconhecimento. Isso é, eficaz, funciona para mim. Ele se torna eficaz. Possa se tornar eficaz pelo reconhecimento de todo bem que está em você em Cristo Jesus. Todas as coisas boas que estão em você em Cristo Jesus. Deixe-me te perguntar, você é nascido de novo? Todas as coisas boas que estão em você em Cristo Jesus. Veja, Deus diz que Deus pode se tornar eficaz pelo reconhecimento, através da comunicação da fé. Filipenses 4,13 diz, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Veja que muitas vezes nós confessamos as circunstâncias, os fatos, não a verdade. A verdade muda os fatos. A verdade muda os fatos, entendeu? Confessando a palavra de Deus. Eu tive fazendo isso, dizendo, eu quero um avivamento em Tulsa, um avivamento na minha própria vida, e queria conhecer os princípios. Mas eu não conhecia muitos princípios. Sabe, Satanás quer nos afetar através do que vemos no visível, sobre os fatos visíveis. Ele apresenta os fatos como objetivamente real, lembre-se, que fatos são apresentados como objetivamente real. E isso parece real. Fato, necessariamente, nem sempre é verdade. Enquanto nós reconhecemos os fatos apenas, nas nossas vidas, nós ficamos cativos pelo diabo. Essa é a natureza da carne. Diga como é, como parece ser no visível. Diga como isso parece ser, como aparenta ser. Eu falo como parece ser, parece que é. Então, quando vamos às coisas espirituais, você está enfermo e diz, você continua dizendo, estou doente e a minha situação parece também que é de falta de dinheiro. E eu fico dizendo os fatos e dizendo como as coisas são. Se estou em depressão, eu digo, estou em depressão. E aí Deus não pode fazer nada. Eu não disse que Deus não quer, eu disse que Deus não pode fazer nada então.
Você sabe o que a Bíblia diz. Deus diz de si mesmo: eu não mudo. E nem vou alterar nada que saiu da minha boca. Um dia eu estava pensando, a minha mente também meditando sobre a verdade. E Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Pensando no Espírito da verdade, orando em línguas. Como David diz, quando você está fazendo isso com firmeza, o diabo não tem espaço na sua vida. O Espírito Santo estava me ensinando. Deus não mente. Por que isto é assim? Pense nisto. Se você voltar para Gênesis, tudo o que Deus falava, o Espírito fazia. Deus disse: haja luz, e houve luz. Então o Espírito Santo estava ali sobre a face do abismo. A terra vazia, sem forma, e havia escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo ouviu: haja luz, e houve luz. Deus não pode mentir. Tudo o que ele diz, instantaneamente, o Espírito faz verdade. Vamos tomar um exemplo bem tolo. A grama é verde? Para todo mundo ela parece ser verde, né? A grama é verde, olha aí. Se você olha para a grama, o que você espera? Que ela seja verde. Veja, geralmente a gente olha e espera que ela seja verde, né? E se Deus falasse: a partir de hoje a grama é azul? Sabe o que aconteceria? O Espírito Santo instantaneamente mudaria a grama para azul. Deus não mente. Tudo o que Deus diz é verdade. O Espírito Santo manifesta a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus é nossa garantia. Minha palavra é estável, é estabelecida. Eu sou soberano e eu faço tudo aquilo que digo. Então você pode ter fé. Eu fiz uma aliança com você. Eu te dou a verdade e a verdade é estável. E eu não quebro a minha aliança e não altero o que sai da minha boca. Salmo 89, 34. Então o propósito de Deus é: minha palavra é a verdade. E você pode ter fé, porque ela não muda. Pelas suas pisaduras você foi sarado. Pelas suas pisaduras você é curado. E pelas suas pisaduras você para sempre será curado. Ele nunca muda isto. Ele não muda isso. Só os fatos que parecem mudar. Você veja. A palavra pode mudar os fatos mudam. Mas a palavra nunca muda, por isso podemos ter fé. Veja, se eu subo num prédio muito alto, a lei da gravidade mudou, eu penso comigo. Eu vou saltar. Eu vou saltar porque desde ontem a lei da gravidade mudou. E eu penso: eu posso flutuar no ar agora. Mas você acredita que isso acontece? Se você saltar de um prédio, você sabe, né? A lei da gravidade nunca muda, não é verdade? Por quê? A lei da gravidade não muda. Agora existe uma lei que se sobrepõe, prevalece sobre a lei da gravidade, que é a lei do voo. Se eu entrar num avião, eu não terei medo da lei da gravidade porque estou na lei do voo, entende? Ela é superior à lei da gravidade. Aplique uma lei superior. Veja, uma lei superior aos fatos é a verdade. Aí que tem o avivamento. A verdade muda os fatos. Essa é uma lei superior. E eu posso ter fé nessa lei superior. Nós temos a verdade, que muda todos os fatos. Mas nunca acontecerá para você ou para a sua cidade se você não reconhecer essa verdade na sua vida, confessando isto. Não é uma boa coisa? A verdade nunca muda. Porque ele não podia jurar por ninguém maior que si. Então ele jurou por si mesmo. Hebreus 6,13.
Você pode depender da sua palavra soberana. Nós nos apoiamos nas suas leis. A lei da eletricidade funciona hoje? Como ela funciona? Se ela não funcionasse todos os dias igual, você não poderia usá-la, porque ela estaria sempre mudando. Mas as leis que governam isso são fixas. Então, assim é o poder de Deus soberano e a sua palavra. Para nosso bem, a verdade. Por amor de nós, a verdade. Eu te digo, não vou alterar as palavras que saem da minha boca, serão sempre a mesma coisa. Você pode depender com segurança da minha palavra. E Mateus 24:35 diz: os céus e a terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Glórias a Deus, aleluia. E 2 Timóteo 2, versículo 25 e 26 diz: para que, porventura, Deus lhes dê o arrependimento pelo reconhecimento da verdade. Deus reconhece a sua palavra e você reconhece a palavra. Confissão. Olha, reconhecendo fatos acima da palavra de Deus? Não, isso não é assim. Aí não sairemos dali, veja. Não podemos sair das ciladas do diabo reconhecendo fatos. Todas as boas coisas que estão em você em Cristo Jesus. O dicionário disse, nós vemos, pode se tornar eficaz pelo reconhecimento, pelo ato de reconhecer. Esta é a comunicação da sua fé, declaração, vem pela declaração. Eu declaro, eu reconheço a palavra. Eu declaro a palavra. Eu declaro e reconheço e assim será. É assim que será. Pelo reconhecimento, confissão das boas coisas que estão em você em Cristo Jesus. Você confessa, você reconhece cada coisa boa que está em você em Cristo Jesus. E aí se torna eficaz. Isso funciona para você. Não é apenas se apoiar nos fatos, mas sim reconhecer a verdade. Eu sei que você vai praticar isso por anos. A unção do Espírito Santo está na verdade, não nos fatos. Não nos fatos. A unção do Espírito Santo, rapaz, está na verdade, não nos fatos. Essas frases sozinhas já faz você ver muitas coisas. Veja só. Vou dizer novamente. A unção do Espírito Santo está na verdade, não nos fatos. Aleluia. A confissão baseada nos fatos, ao invés da verdade, Deus chama isso de relatório maligno. O maligno testemunho. Ai, 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 ai. Deus chama de um relatório maligno. Eu digo como parece ser. Eu falo como as circunstâncias parecem no visível. Eu digo o que parece ser é o que é, né? Então, eu olho para as circunstâncias e o mundo inteiro está confessando os fatos. É assim. Deus chama de relatório maligno. Em vez de confessar a verdade, as pessoas confessam os fatos. A unção do Espírito Santo está na verdade, não nos fatos. Em Números 13:32 diz: e eles trouxeram um relatório maligno da terra a qual eles foram espiar. Veja só. Olhe só. Eles eram escravos. E eles foram escravos por 400 anos. Seus avós, bisavós, eram escravos, geração após geração, escravos. Desde que José os trouxe, logo depois veio um faraó que não o conhecia, eles eram escravos. Tudo o que eles conheciam era trabalho duro. E quando chegaram na terra prometida, eles voltaram com uvas. Uma uva tão grande, carregada por 2 homens. Eles tiveram que colocar nas costas e carregar.
em dois, porque era muito grande. Eles disseram: Este é o fruto da terra que Deus deu na terra que estamos espiando. Veja só, eles estavam vendo aquele fruto. Eles desejaram aquilo. Puxa, que terra! Olhe, que fruto extraordinário! Qual a primeira coisa que eles viram? Um grande cacho de uva. E qual foi o relatório após? Qual foi o relatório após verem esses grandes cachos de uva? Eles ficaram pensando. Eram 12 espias, mas 10 falaram relatórios baseados em fatos. É o que diz Números 13:32. E eles trouxeram um relatório maligno da terra a qual foram espiar. Diante dos filhos de Israel, a terra a qual fomos espiar é uma terra que devora os habitantes ao derredor. E o povo que nós vimos ali são homens de grande estatura. E eles eram gigantes, os filhos de Anak, os homens que eram gigantes e que nos viam gafanhoto, e também nós nos víamos assim como gafanhotos. As nossas vistas é dele. Você sabe, nós conhecemos a história. Josué e Caleb estavam lá no meio. O povo não havia sido transformado pela palavra. Eles estavam programados a confessar os fatos. Você tem que trabalhar muito para que a tua mente entre na dimensão da fé. Veja, todo o povo, desistiram. Entrar em acordo, não tem como entrar. Às vezes nós pulamos essa parte, né? Olha o relatório. Tudo, exceto a última linha, era baseado em fatos. A terra devora os habitantes ao derredor das suas redondezas. Segundo, o povo que nós vimos ali era homem de grandes estaturas. 3. E nós vimos ali gigantes, os filhos de Anak, o qual eram gigantes mesmo. Tudo era um relatório baseado em fatos visíveis. A conclusão é que não era baseado em fatos. A confissão. Eles seguiram essas confissões. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e também éramos assim gafanhotos aos olhos deles. Veja, a conclusão deles não eram capazes de possuir aquela terra, porque eles basearam em fatos. Eles basearam a confissão em fatos visíveis, ao invés da verdade. O que Deus havia dito? Em Números 13:2, ele diz: Eu tenho te dado a terra de Israel. Filhos de Israel, tenho te dado a terra de Canaã. Não tenho medo. O que Deus disse a eles? Esta é a verdade. Então, rapazes, eles voltaram e eles mudaram isso para a confissão do fato, algo que parecia ser objetivamente real. O que eles viram? Isso que eles basearam no que eles viram e escutaram. Os seus 5 sentidos físicos. Isso passou a ser fato, o que eles estavam vendo no visível. E eles não se lembraram de nada do que Deus disse para eles. Muitos cristãos são assim. Eles vão na igreja e ouvem outros pastores, a palavra de Deus, e eles pulam, vibram. Logo eles saltam e dizem: Isso mesmo, somos campeões, somos mais que vencedores. Então eles começam a colecionar, os seus sentidos físicos começam a ser afetados mais. E ele começa a ver no visível. Ah, meu Deus, parece que os fatos são assim mesmo. É isso que eu estou vendo, eu estou prestando atenção, e nos transformamos em cativos novamente. E ficamos cativos pelo diabo e a sua vontade, pela confissão dos fatos. Veja, pela confissão dos fatos, se você perder a confissão da verdade, isso acontece todas as vezes. Você notou isto? O que Deus disse sobre esses rapazes
Eles trouxeram um relatório maligno da terra a qual eles haviam espiado. Todas as vezes que você vem a mim e confessa as circunstâncias como elas são, quero que você entenda. Isso é um relatório maligno. Relatório maligno. Você está declarando que Deus não tem poder. Você declara que Deus não tem poder e que as promessas de Deus não são para mim. As promessas de Mateus, Marcos, Lucas e João não são para mim. E aí eu fico nessa prisão. E agora? Como é que você vai sair dessa bagunça se você não usa a palavra de Deus? Você vem com esse relatório maligno ao invés de meditar e falar e confessar a verdade. Veja, isso é muito sério. Veja, isso é muito sério. Números 14 e 37. Abra sua Bíblia. Vamos ler. E todos esses homens que trouxeram um relatório maligno da terra morreram de praga diante do Senhor. Deus me ama, irmão Gary. Não importa o que eu fale. Deus me ama. De qualquer maneira você sabe, Deus me ama. Ele sabe como eu sou. Eu não sou forte, irmão Gary. Eu sou fraco, sabe? Eu quero entrar na terra, irmão Gary. Mas eu não sei. Como todo esse povo, eu dou relatório e eles morreram. Será que vai acontecer comigo? E todo o povo que creu nesses relatórios também morreram. Deus permitiu isto. Permitiu eles morrerem pela sua confissão. Deus opera na terra desta maneira. Ele opera pela sua palavra. Lembre-se desde o início. O Espírito se moveu pela palavra da verdade. Ele te ama sim. Ele estende as mãos de amor sobre você. Enviando pregadores como eu, ele está estendendo as mãos para te ajudar, para que você mude a sua confissão, para que você mude a sua mente, renove a sua mente e comece a meditar e falar a verdade. Veja, eu não vou mudar a aliança. Não vou alterar que saiu dos meus lábios, diz Deus. E Marcos 16,15 diz: vá a todo mundo e pregue este evangelho. Aquele que crer e for batizado será o quê? Salvo. Salvo. Salvo não quer dizer apenas salvo. Quer dizer liberto de toda situação que você se encontra. Mas se você não crer, você vai ser condenado, perdido. Olha só. Veja, você não vai conseguir possuir a terra como eles não conseguiram com aquele relatório maligno, confessando os fatos ao invés de confessar a verdade. Então Deus te deu a verdade, e a verdade te ama, mas você tem que amar a verdade. Quão belos são sobre as montanhas os pés daqueles que anunciam as boas novas. São boas notícias. São coisas boas as bênçãos de Deus. Todo mundo quer. Deus tem as suas bênçãos, mas que você diga é o que Ele quer. E tudo o que você faz é parar, olhar as circunstâncias e meditar. E se você fizer isso bastante, mas aonde está o poder disso? Não consigo ver o poder nessas meditações. A palavra de Deus não parecia muito poderosa para essas pessoas, não é? Não. Não, eles preferiram olhar os gigantes ao invés da palavra de Deus, não é? Eles basearam isto, e hoje as pessoas também. Eles morrem, e as pessoas morrem hoje por basear nos visível. A maioria das pessoas, não é? Olhe as suas circunstâncias como seu Deus. Olha eles observando. Essa é a verdade, eu estou vendo, olha aí. Pastor, eu tenho confessado a palavra de Deus. Eu tenho feito isso. Eu tenho feito, confessado. Eu tenho sido honesto. Mas, irmão Gary, eu confesso, não funciona para mim. Parece que não funciona mesmo. A primeira coisa que eu vou te dizer com amor para você é: arrependa-se por mentir agora. Porque se não funciona para você,
A palavra de Deus seria mentira, então? Eu sei o que você quer dizer. Mas, irmão Gary, eu confesso que Deus supre todas as minhas necessidades. Eu faço isso. Eu fiz isso 2 dias, pastor Gary. Veja, eu tenho 50 anos. Eu fui programado no passado pelo diabo a confessar os fatos por anos. Minha mente foi programado a crer nos fatos e foi afetado pelo que vi, pelo que ouvi, pelo que sentia, fui pressionado e como um robô fui controlado pelo que via por anos e anos. E agora, de repente, eu começo a confessar a palavra de Deus como verdade, ao invés dos fatos. Eu quero reprogramar a minha mente. Eu quero mudar em 2 semanas. E isto toma algum tempo. Veja como eu usei um exemplo semana passada. Se você quer uma represa muito grande, você quer que a hidroelétrica produza energia. E aí toma um tempo até chover e a água encher. Não se enche no primeiro dia. Olha, você quer que flua assim. Você quer abrir e fluir e produzir energia nas turbinas. Você quer ver os resultados maravilhosos da energia fluindo, mas você está vendo? A água está entrando lentamente. Muitos querem... vamos lá, eu quero eletricidade. Eles ligam rapidamente. Agora vamos ver, agora vamos ter eletricidade. Eles ligam a turbina e de repente não funciona. E não tem poder. Ué, algo está errado, eles pensam. Algo está errado com o reservatório. Estou vendo qual é o problema. Tem pouca água ainda. A água está subindo lentamente. Não chegou até o topo a água. Por isso que o poder não flui com as palavras. Veja, a boca fala do que há em abundância no coração. Do mesmo jeito que tem que ter muita água na turbina, assim tem que ter muita água no coração. Porque a boca fala do que há em abundância no coração. O coração está cheio. Olha, Deus diz, da abundância do coração fala a boca. A abundância da água. Isso parece tão sem poder quando você começa. Se encha da palavra de Deus. Em Tiago 3:11, de uma mesma fonte não pode sair água doce e amarga ao mesmo tempo? Da mesma fonte sair? Veja, a água. Pensamos que a língua é um problema, mas é que junto com a língua tem que fluir a nossa comunhão com o Senhor. Tem que ter um reservatório da palavra no coração. Isso leva tempo. Você está ali enchendo o seu coração da palavra. Então, quando você abre a tua boca, junto com as palavras, isso flui. Aquilo que está no seu coração, a sua vida com Deus. Assim como você reserva água, assim você reserva a palavra no seu coração. Veja a pressão. Essa é a pressão. Aquilo que você está falando, daquilo que você está vendo com os seus olhos, dizendo o que você está vendo apenas. Veja, não podemos olhar no coração e ver quanta palavra ali e falar da boca para fora. Estamos falando o que sai da mente, mas não estamos falando do que sai do coração. Demora algum tempo, investindo tempo, para que não só saia da mente, ou repetir daquilo que ouvimos, ou apenas pensamos vagamente, porque é uma guerra entre o que vemos e o que estamos enchendo o coração. Veja, nós confessamos algo e daqui a pouco dizemos, eu vou morrer, não vai dar certo. Apenas começou o processo, veja, a água está entrando. Isso vai funcionar, persevere. O que há em abundância num coração, isso fala. E aí quando você abre a sua boca, isto é uma explosão, porque o seu coração está cheio. Assim como as turbinas produzem energia porque estão cheias de água, se você tiver paciência, a fé vai fluir, isso vai funcionar. Vai ser eficaz para você. Tudo começa e o começo parece que não funciona, mas veja a explosão que pode acontecer se você continuar enchendo
porque aquilo que a boca fala precisa estar em abundância no coração. Não apenas falar naquilo que está na mente. Você fala, você medita. Você fala, você medita. E isso vai. Então o Espírito Santo fortalece as suas palavras e se move através das suas palavras, porque você tem andado com ele, limpado seu coração e pá, acontece. Aleluia! Olha os fatos sobre mim, Gary. Agora eu digo, eu tenho melanoma câncer, eu fui enviado aos melhores médicos, o Dr. Anderson, MD, e tudo o que ele dizia é que, na melhor das hipóteses, eu viveria 6 meses. E que eu colocasse a minha casa em ordem, não é? Esses eram os fatos visíveis. Então eu compreendia bem os fatos. Jesus, a tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Câncer, saia do meu corpo. Por Jesus Cristo eu sou sarado. Eu não te dou chance, câncer, saia. Pelas pisaduras de Cristo, Deus, eu fui sarado. Eu sou sarado. Deus já levou todas as minhas iniquidades, enfermidades saia do meu corpo, eu estou curado pelas pisaduras de Cristo. Ah, não funcionou na primeira vez? Não. Dia após dia após dia. Mas isso mudou. Isso funciona sempre. E se você manter a sua mente voltada para os fatos, isso vai aparecer para você como aparente verdade, mas não é verdade. Mas a tua boca vai falar sempre do que está em abundância no seu coração. E muitas vezes você está confessando fatos ao invés da verdade. Vamos voltar a esses rapazes. Um relatório maligno. Veja. Números 14, 37. E mesmo esses homens que trouxeram um relatório maligno morreram de praga diante do Senhor. Veja, você pode cancelar isso aí, o que você diz? Josué e Caleb foram 2 homens diferentes. 2 no meio dos 12. Eles viram as mesmas coisas que eles viram. Eles viram os gigantes. Eles viram os filhos de Anak. Eles viram as mesmas coisas que eles viram. Mas eles tinham uma confissão diferente. O relatório deles estava de acordo com a palavra de Deus. Eles não estavam confessando os fatos, eles reconheciam a verdade. Vamos ver em Números 14, 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Jefoné, veja, que eram 2 daqueles que foram à terra, rasgaram as suas vestes, e eles disseram, diante de toda a companhia dos filhos de Israel, eles disseram, a terra pela qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará. Ele vai nos colocar nessa terra. Ele vai nos dar. Uma terra que floresce mel, leite e mel. Mas não se rebele contra o Senhor. Tema ao Senhor, Deus, mas não tema o povo dessa terra, porque eles são o nosso pão. A defesa deles se foi e o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. A terra que mana leite e mel, hein? E todas as circunstâncias, você pode ver na Bíblia. Qualquer relatório maligno. Veja aí, olha. Qualquer dom perfeito desce de Deus. Se há algo maligno, foi o que o diabo enviou. Foi ele que enviou, porque as coisas boas vêm de Deus. A sua defesa é comigo na palavra do Senhor. A palavra do Senhor está comigo e eu falo a verdade da palavra e não dos fatos. Eu tomo posse da terra. Eu vou tomar posse da terra. Tudo que é maligno que vem contra mim, eu resisto e destruo. Olha, parece que estamos vendo aqui os 12 espias. 10 deles deram um relatório maligno. Veja, você tem o que você diz. 2 grupos, veja, um grupo Josué e Caleb e os outros 10. Veja a lei do que eles disseram, eles tiveram o que eles falaram.
Veja o movimento da fé. Você ouve e você fala a verdade. Ou você vive por vista, olhando os fatos e confessando o visível como seu Deus, como sua verdade. Olha as pessoas. Se você escolhe dizer o que é falso, aonde você está hoje, as circunstâncias como parece ser no visível, falando o que você está vendo. Veja isso que vai ser e permanecer. Todos os dois grupos tiveram a mesma oportunidade. Uns confessaram os fatos e não possuíram a terra. Veja, eles estavam ali. Eles disseram que não podiam, então não puderam. O povo que escutou esse relatório levantou a sua voz e chorou. Eles morreram, porque eles disseram que iam morrer nesse deserto. Porque Deus nos trouxe aqui para cair pela espada? Porque era melhor nós morrermos na terra do Egito. Agora vamos morrer nesse deserto? Nossa esposa, nossos filhos vão ser presos. Não era melhor para nós voltarmos para a terra do Egito? Não é? Veja. Eles tiveram exatamente o que disseram. Eles pereceram no deserto. Mas agora Deus diz a respeito de Josué e Caleb: mas esses outros, os que disseram que eram presa, foram presa. Eles estiveram me desprezando. Agora as suas carcaças vão cair e morrer nesse deserto. Veja. Eles receberam o que eles disseram. Relatório maligno. A confissão baseada em fatos. Nós não podemos possuir a terra. Mas os dois que disseram, Josué e Caleb, que disseram que podiam possuir a terra, eles viveram e permaneceram vivos. 40 anos depois, olha. Veja, o que o povo crê ou não crê afeta eles e seu destino. Estão na igreja. Todos estão juntos, 1 Coríntios 1:10. Agora, irmãos, falem a mesma coisa. Falem a mesma coisa. Não haja divisão entre vocês, mas que vocês estejam unidos na mesma mente e coração. Por quê? Você sabe. Nós podemos observar. Veja, a incredulidade afetou Josué e Caleb? Veja, eles ficaram 40 anos ali e de repente disseram que não podiam. Mas Josué poderia ter sido afetado e podiam parar na corrida. Você pode perder porque existem pessoas à sua volta como fatos. Seja fiel à promessa do Senhor na sua vida. Veja, pessoas em direções opostas no mesmo lugar, na mesma situação. Quando você diz a mesma coisa, você cria uma rede que vai afetando outras pessoas em unidade. Ali o Senhor derrama a bênção, um coletivo. Veja esse movimento, pessoas que vão ouvindo e repassando, e todos eles vão pensando igual. O deserto inteiro, só Josué e Caleb tiveram uma outra linguagem. E muita gente falando igualzinho o fato. Mas Josué e Caleb confessaram a verdade, não os fatos. Josué e Caleb possuíram a terra, está vendo? Você tem o que você diz. Veja 2 grupos. Cada grupo teve o que falou. Fale a verdade. Fale a palavra de Deus. A verdade. A verdade muda os fatos. A verdade muda os fatos. Veja. Muitas vezes você não sabe o que dizer para cancelar os fatos. E ficam então falando os problemas, vêm até você como são os fatos. Eles estão falando é mal. O que eles estão levantando os seus problemas e falando mais e mais dos fatos. Nós não negamos os fatos. Não estou dizendo para você negar os fatos. Não, nós não negamos os fatos. Tá? Para cada um desses fatos, eu vou te dar uma verdade. É isso que eu vou fazer. Não estou negando os fatos. Os fatos estão ali, a verdade está aqui.
Eu vou colocar essa verdade sobre os fatos e vou prevalecer sobre os fatos pela verdade. Olha, Êxodo diz, as promessas de cura. Veja quantas promessas para quem está passando por enfermidade. A enfermidade é um fato, então pegue a verdade e ponha sobre o fato. Pegue essa luz da verdade e jogue sobre as trevas dos fatos. Olha quantos fatos que você está passando, mas confesse as verdades. Olha aqui os fatos. Dor, sintomas, o que o médico falou. E aqui você tem a palavra de Deus. Falando a verdade. O Espírito Santo unge a verdade. Olha, assim como a lei da gravidade prevalece pela lei do voo, não é isso? Veja, a lei do voo sobrepondo, não parece simples? Olha os fatos, você está vendo? Eles não mudam do dia para a noite. É o que diz Hebreus 6,12. Se você crê na palavra de Deus, você diz, eu creio na palavra de Deus. Então você exercite paciência dia após dia, paciência. Fique firme, permaneça no mesmo confissão. Paciência, permanecer firme no mesmo ponto. Mesmo que você veja que nada está mudando, você continua firme e avançando. A paciência de Josué e Caleb, você está vendo a paciência de Josué e Caleb? Veja, tomou muito tempo, muitos anos, para que aquilo que acontecesse com eles acontecesse. Eles ficou firme. Eles disseram, nós podemos possuir essa terra, Deus é conosco. Mas os outros disseram, não, nós não podemos, não tem jeito. E queriam mudar o relatório deles também. Mas eles disseram, nós podemos. Veja, não foram afetados pelo relatório maligno. Veja, depois eles estavam fortes ainda. Veja, eu estou tão forte como 40 anos atrás. Estou tão forte como quando o Senhor fez a promessa. Eles disseram, estamos fortes, nós vamos possuir essa terra. Veja, a paciência é esse preparo e este ânimo, essa perseverança dia após dia no mesmo ponto. Ficar firme. A fé crê em Deus. A fé tem uma voz. E se você não falar a palavra da fé, você não está na fé. Você está no mundo aí, girando em círculos no deserto, olhando os fatos e se lamentando e confessando os fatos. Veja, toma tempo a palavra entrando. Olha, você apenas está começando, não desiste e não desanime. Um novo relatório, uma nova linguagem está começando. Veja, você está ganhando território dia após dia. Olha, você está ganhando território. A palavra está entrando. É ela que vai confirmar a tua confissão. Ela será a tua confissão e ela confirmará a tua confissão, a unção e a palavra. A palavra é unção. Olha o tempo. Olha, muitos anos estão passando, mas você está perseverando. Você não está desistindo. Olha, veja, você vai viver para ver isto. Você vai viver para ver esses resultados. Olha, não tente. Fé não é uma tentativa. Muitas vezes a pessoa diz, eu vou tentar por semanas. Eu vou fazer um teste por algumas semanas. Se isso não funcionar em 2 semanas, quer saber, não funcionou. Então, a palavra de Deus não funciona mesmo. Vou desistir. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé reconhece a palavra de Deus para sempre. O que 10.000 anos atrás era, é hoje e para sempre. A palavra de Deus é eterna. Você concorda nessa verdade. A tua boca confessa a verdade e está unida à verdade. Você toma essa decisão, não apenas confessar a verdade, mas você está unido à verdade. Você está andando na verdade e dando o seu coração para a abundância da verdade. Você vai começar a confessar, eu sou próspero, eu sou salvo. Você vai confessando e veja o que vai fluir através de suas palavras com o tempo. Veja o que vai fluir. Minha fé não está baseada na circunstância que eu digo. A minha fé não tem nada a ver com o visível atual. A minha fé não está baseada nas circunstâncias. A palavra de Deus diz, no mundo você terá tribulação, mas não
tenha medo. Veja, irmão Gary. Tenha bom ânimo. O inimigo está tentando te matar, te destruir. O trabalho do diabo é este. Ele tentou Jesus e logo ele procurou uma outra oportunidade. Ele fica ali por uma estação e volta novamente. Ele está tentando e se escondendo e dizendo: eu vou, através do visível, tentar afetar essa pessoa para que creia na mentira. Talvez ele concorde comigo, talvez ele acredite que a palavra de Deus seja mentira e o que estou tentando criar no visível seja a verdade, então. Vou enganar ele. Mas a única coisa que Deus unge é a verdade. Foi assim desde o início. Então, se você não falar a verdade, ele não poderá se mover sobre as suas palavras. O Espírito unge a verdade. Ele está querendo se mover sobre todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo unge a verdade. O Espírito Santo unge a verdade, não os fatos. Aleluia. Nós temos 2 exemplos aqui. A palavra de Deus foi revelada a Abraão, Gênesis 7,19. E Deus falou que Sara ia ter um filho. E qual eram os fatos na vida de Abraão e Sara? Vamos ver os fatos? Veja, olha os fatos. Sara foi sempre uma mulher estéril. Isso nunca mudou. Era um fato. Fato número 2. Sara agora tinha passado já da menopausa. Seu corpo já não podia mais nem produzir óvulos. Esse é um fato muito difícil para estar enfrentando, não é? Pode ver. E o 3. O corpo de Abraão estava amortecido. Ele tinha perdido a habilidade de fazer filhos, está vendo? Romanos 4,19. E Abraão não considerou o seu corpo, mesmo aparentemente morto. Ele já não tinha capacidade de produzir filhos, certo? Isso é um fato, não é? Absoluto. E outro fato é que o tempo não estava a favor deles. O tempo estava passando e os fatos permaneciam. Olha, 25 anos. Mas, irmão Gary, eu tentei 2 semanas. Irmão Gary, olha agora, 25 anos, Abraão perseverou. O tempo não estava do lado deles. 25 anos atrás receberam uma promessa? A verdade, a palavra. O tempo estava passando, veja. Veja, estes eram os fatos visíveis. Os fatos para Sara e Abraão. Sara sempre foi estéril, tinha passado da menopausa. Abraão era estéril também, já era idoso e o tempo estava passando, 25 anos, e Deus mudou o nome deles para que eles vissem e falassem diferente. Deus mudou o que eles estavam vendo e que estavam falando. Veja, agora o seu nome não será mais Abraão, mas o seu nome será Abraão, pai de uma multidão. Isso quer dizer, então eu chamo você Abraão, pai de uma grande multidão. E Sara muitas vezes, agora é Sara, que era Sarai. E quer dizer princesa, Sara. Veja, princesa. Linda. Herdeira de um trono. Herdeira. Veja, agora ela está vendo a figura que eu estou pintando. Princesa. Vamos pintar isto? Sempre que ela dizia isso, princesa. Sobre si mesmo, linda. Isto mudou o que ela via sobre si mesmo. O que o Senhor falou mudou o que Abraão via de si mesmo e o que Sara via de si mesmo. Abraão, olha as estrelas. Olha, Deus mandando Abraão olhar para as estrelas. Deus mudou a visão de Abraão. Olha as estrelas. Assim serão a sua descendência. Quantos filhos? Veja. Deus mudou o que eles estavam vendo e falando. Deus mudou o que eles estavam vendo e falando. É isso que Deus é, que a verdade faz. Deus muda o que eles estão vendo e falando. Deus está afetando você mais que os fatos visíveis. Aquilo que a palavra de Deus quer revelar, quer te dar visões fluindo
A verdade fluindo, aquilo que você está vendo e falando está gerando. Isto vai mudar todo o deserto. É isso que você é isso que você pode nele. É isso que está fluindo para mudar as circunstâncias. É muito maior do que as circunstâncias. É uma lei superior. Veja, Josué e Caleb disseram: Deus está conosco e a palavra é a verdade. Olha, veja bem. E se Noé baseasse a sua confissão nos fatos ao invés da verdade? Veja, Deus revelou para Noé que era o tempo do fim de toda a terra e toda a carne, e que ele iria destruir a terra e que ele construísse uma arca, e que toda a terra seria destruída. Qual eram os fatos então na vida de Noé? Nunca tinha chovido sobre a terra. Você nunca leu sobre isso em Gênesis 2:6? Não havia chovido sobre a terra, nunca antes. Esse é o fato número 1. Na vida de Noé, no visível, não chovia. A terra que ele conhecia era essa até aquele momento, está vendo? Não havia chovido sobre a terra. Chuva? Nunca soube que houve chuva na terra. E número 2. Nunca tinha tido um dilúvio antes, não havia precedentes. Isso nunca aconteceu antes. Nunca houve no fato visível de um dilúvio, nunca vi. E como isso pode acontecer? O fato número 3 é: como isso vai acontecer? Isso nunca aconteceu na Terra. Esses eram fatos que poderiam afetar a fé de Noé, não é? Se ele olhasse para o visível, o que Deus estava falando não tinha sentido. Nunca aconteceu antes. Certo? Veja que todos esses fatos, ele precisava agir na verdade, senão os fatos estariam contra ele. Veja, Deus, irmão Gary, eu não vejo Noé confessando os fatos. Ele não precisou confessar os fatos, não é? Noé não ficou falando sobre isso, não é? Mas como é que você acha que Noé falava quando estava construindo a arca e o povo perguntava para ele por que isso? Ele confessava os fatos ou o que Deus havia dito para ele? Ele creu a ponto de construir uma arca e tomar uma atitude de fé? Ele confessava e ele agia de acordo com o que Deus falou, não de acordo com o que ele via no visível. A palavra que ele recebeu se transformou em confissão e atitude. 2 Pedro 2,5, veja na sua Bíblia o que está escrito. E veja que o mundo antigo, ninguém foi salvo senão 8 almas. Ele não era um pregador da justiça. Ele era um pregador da justiça. Como você disse que Noé não falou? Ele era um pregador da justiça. Ele dizia para todo o povo: ei, o mundo vai ser destruído. Olha, essa arca que eu estou construindo é porque Deus vai destruir o mundo com o dilúvio. E como você disse que ele não creu em Deus e não confessou? Sim, ele creu, ele confessou e construiu uma arca e ele pregou. Ele pegou aquela palavra e transformou algo mais real do que os fatos visíveis. Por 120 anos, você sabe o que é 120 anos confessando, pregando e construindo uma arca e o povo observando. E aquilo seria em breve mais real do que os fatos visíveis. Ele estava criando algo mais real do que os visíveis. Os fatos visíveis. Ele estava confessando algo que Deus disse no invisível. Assim é quando nós estamos pregando a verdade eterna. Ela afeta o mundo inteiro. Deus, através de Noé, estava tentando afetar o mundo inteiro. Todo aquele povo que estava ouvindo poderia escolher entre os fatos visíveis ou colocar a sua fé, assim como Noé, e crer na verdade da palavra dita. Mas nenhum deles creu, nenhum creu no que Noé disse. A palavra de Deus revelada a nós. Quem é que creu na nossa pregação? Quem creu? A palavra de Deus é a verdade revelada a nós.
Você conhece a verdade que Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos muito prósperos pelo seu nome. Esta é a verdade. Você está vendo a palavra? Mas aí você olha para a sua carteira. Olha para os fatos. Olha, irmão Gary, olha a minha carteira. Cadê minha prosperidade? Olha as minhas contas, Gary. Olha, sinto muito, Senhor, mas o Senhor não está me mostrando fatos. Eu preciso que o Senhor me mostre fatos. Veja, Senhor, o Senhor está vendo as minhas contas aqui? O Senhor está vendo o meu olerite? Olha como eu ganho pouquinho, Senhor. Olha quanto que eu devo. Eu te agradeço. Eu digo que sou próspero, mas eu olho os fatos e... Olha... Mas Jesus, olha, esses são os meus fatos. Olha os meus fatos, Senhor. Veja. Você não está vendo os meus fatos, Jesus? Esses são os meus fatos. É isso que nós fazemos o tempo todo. Olhamos para os fatos e lamentamos. Fazemos isso o tempo todo. Eu quero que a minha alma, Pai, medite sobre isso. Os fatos estão me pegando de novo. Se eu der isso de oferta, dentro do que eu ganhei, estou meditando, fazendo a contabilidade, estou olhando os fatos e olhando o que eu tenho. Senhor, no que eu vou basear agora? Nos fatos? Vou confessar os fatos? Não posso fazer isto. Se eu tiver essa atitude, eu nunca vou possuir as riquezas. Olha a sua mente, afetada pelos fatos. Mas outros estão alimentando a verdade. Qual é a verdade da sua vida? Veja. O seu cheque ou o que o Senhor diz na palavra de Deus em 2 Coríntios 8:9. Isso é ossos dos meus ossos e pele da minha pele, a confissão, a palavra de Deus. Não é isso que parece no visível, mas eu vou crer. 2 Coríntios 8:9. Jesus se fez pobre para que eu seja próspero. Eu vou dizer isso sempre, todos os dias. Isso será sangue dos meus sangues e ossos do meu ósseo. Agora veja o nível da água subindo. Olha o poder saindo das minhas palavras, porque eu perseverei, e agora eu tenho reserva de unção fluindo. Eu tenho essa palavra, porque eu sei a graça do Senhor Jesus Cristo, que ainda que fosse rico, por amor de mim se fez pobre. Por amor de mim. Eu digo por amor de mim. Ele se tornou pobre, para que eu, pela sua pobreza, pudesse ser próspero, rico. Veja, você vai para o seu talão de cheque ou para a Bíblia? Escolha, fato ou verdade. Veja, você está se enchendo da água da palavra até transbordar. Veja, cada vez que você diz, está subindo. Cada vez que você diz e confessa, está subindo. Veja as águas da palavra. Veja, está subindo. Parece sem poder, não é? Parece sem poder. Parece que está indo tão devagar, não é? Mas está o reservatório subindo. Olha, o teu nível de reservatório está subindo. Veja a abundância. Veja, lembre-se, para isso que você foi criado. Luz do mundo e sal da terra. Olha, você vai ver o que vai acontecer, essa explosão que vai fluir dos seus lábios e da sua comunhão continuada, perseverante com o Senhor. Vai enchendo o seu reservatório e você será um canal da glória de Deus, um canal da confissão confirmada por Deus. Veja, Deus nos chamou para isto. Veja, você está fazendo isto. Veja, os teus pensamentos estão mudando, teus sentimentos, mas ainda é um processo e você está continuando. Veja, o processo continua. Veja, isso é baseado no que ele disse. É verdade.
Veja, pelas suas pisaduras você foi curado. Pelas suas pisaduras você foi sarado e salvo. É o que ele diz e é o que será. Com certeza, o que ele fez é a verdade. Esta é a palavra do Senhor se movendo. Este é o Espírito do Senhor se movendo sobre a sua vida. É o que nós vemos e cremos. O mover do Senhor conectando pela sua palavra. Ele te deu a palavra e você creu. Ele te deu a palavra e você perseverou. Você está criando uma rede de pessoas que estão ouvindo a palavra junto com você, crendo e confessando, na unidade da fé, o corpo de Cristo, manifestando em toda a terra a glória de Deus, através da palavra recebida, crida, confessada. Assim a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Não estamos afetados pelo que vemos e nem nos apoiamos naquilo que temos, mas o nosso tesouro é aquilo que a palavra de Deus nos dá. O tesouro é aquilo que a palavra de Deus nos entrega. Isso nós temos guardado, armazenado em nosso coração, entesourado em nosso coração. A palavra de Deus vale muito mais do que o ouro. A palavra de Deus vale muito mais que todos os tesouros dessa terra. A palavra de Deus é a riqueza pela presença, a presença do Senhor em nós. E nós estamos sendo afetados. Estamos afetando pessoas. E isso está afetando outras pessoas. Isso afetará outras pessoas. E a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. A terra se encherá do conhecimento da verdade. Aqueles que estão presos pelos fatos, aqueles que estavam presos pelo diabo, confessando os fatos. Agora, Deus está criando uma comunidade. E assim como a semente germina no solo, assim como a semente plantada, ela tem um tempo para germinar e frutificar. Assim, o Senhor está frutificando em nós para toda boa obra. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, e esse conhecimento é confirmado pelo Espírito Santo, com sinais, com prodígios, com maravilhas e com milagres. Sim, a terra se encherá da glória de Deus. Como diz Juízes 7:2, o povo que estava entre os midianitas estava preso nas mãos dos midianitas. Este era um povo cativo e escravo. E eles não conseguiam ser salvos, eles não conseguiam ver, mas Josué ouviu a palavra, creu na palavra, confessou a palavra e moveu um povo. Assim é que o Senhor faz. Ele dá a visão, levanta alguém, e através dessas pessoas e desses ministérios, Deus alcança outras vidas que estavam cativas. Ele liberta nações, ele liberta povos. Aquele que crê, aquele que confessa, aquele que fala e prega a sua palavra. Então nós vemos as pessoas sendo afetadas pela pregação da verdade, que é o Espírito da verdade. E as pessoas vão sendo alcançadas, e as pessoas vão sendo movidas pelo Espírito de Deus a ajudar outras. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos, porque a verdade tem alcançado pessoas através de pessoas. A verdade que é recebida, ela germina e ela é bem acolhida numa terra boa. E você se levantará acima do nível da sua confissão. Você se levantará para o nível da verdade. Você escapará dos fatos, crendo na verdade e perseverando nela. Assim você se levantará. Você veja, este é o nível. A verdade está entrando, a verdade está te transformando e a verdade fluirá dos seus lábios. Você tem o que você diz. Você tem o que você confessa. Você é e você tem o que você confessa, bom ou mal. Veja, Josué e Caleb confessaram a verdade e os outros 10 confessaram os fatos. Esta é uma lei espiritual. A confissão traz a possessão. A confissão traz a possessão. Você possui o que você fala, assim como Josué e Caleb. Josué e Caleb confessaram a palavra os honrou. Eles honraram a palavra os honrou, e eles possuíram aquilo que Deus queria dar a eles.
tudo que Jesus conquistou na cruz, Ele quer dar a você. A verdade muda os fatos. A verdade muda os fatos. Os fatos são os efeitos da queda, mas a verdade são os efeitos do Calvário. Você pode prevalecer sobre a lei superior. Você pode prevalecer sobre a lei da gravidade através da lei do voo. Assim você pode prevalecer sobre a lei dos fatos através da lei da verdade. Assim como a lei do espírito de vida te faz prevalecer sobre a lei do pecado e da morte. Estamos na verdade. Fale a verdade. Fale a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Deus te abençoe. Guarde a palavra no seu coração, porque a salvação está no seu coração e na sua boca. Deus te abençoe. No teu espírito, no teu coração, nos teus olhos, nos teus ouvidos, a palavra de Deus. A palavra de Deus no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.